começamos, em geral, desde pequenininhos, mas eu vou pegar a partir dos 4 anos, porque a partir dos 4 anos vai ter uma coisa muito bonita que dá para fazer, é envolver os seus filhos no projeto de educação deles. É compartilhar com eles o projeto de educação deles. Com 4 anos, uma criança já é capaz de entender os problemas mais complexos da humanidade. A crise previdenciária brasileira, a eleição na União Europeia e outros... Quer ver? Crise previdenciária. Você fala... desde que você explica as coisas em termos de histórias do coelhinho na floresta, né? Tinha um monte de coelhinhos, né? Tinha os coelhinhos jovens, os coelhinhos velhinhos, os jovens plantavam muito cenoura, né? E davam para os velhinhos comerem, eles não trabalhavam, só comiam cenoura. No começo dava tudo certo, tinha muito coelhinho plantando cenoura, né? Aí você até pode contar a briga da Dilma com o Meirelles, e depois ali tinha uma coelhona grande, né? Chamada Dolma, que achava que dava para dar cenoura para todo mundo, aí não tinha mais cenoura suficiente. Aí tiveram que dar menos cenoura para os velhinhos, e os velhinhos tinham que plantar também cenoura de novo. Enfim, você conta a história inteira das cenouras e coelhinho na floresta, do que você quiser, né? Qualquer problema. Estou falando sério, se você colocar o coelhinho na floresta em jogo, você apresenta, ele já tem condições de compreender questões complexas, e eles vão interagir. Mas por que o coelhinho, o velhinho, né, ele podia plantar também, ele não estava tão velhinho assim, então, tinha uma idade que ele podia. Tudo isso você pode discutir, né? Tudo isso você pode discutir. Bom, então você pode envolver os seus filhos. Como é que nós vamos fazer? A grande sacada, então, além dos exercícios que eu quero passar para vocês, é envolver o seu filho para que ele seja coautor e tenha entusiasmo em, junto com você, cuidar da educação dele mesmo, né? Como é que a gente começa isso? Você pega o personagem favorito do seu filho, uma princesa, né, um super-herói, uma super-heroína, um bichinho, seja lá qual for, e aí você faz alguns personagens terem pais que são deixildos. Então, por exemplo, né, estava na praia aquela criança, que é lá o personagem, não queria botar boné e passar protetor, queria ficar brincando na praia e achava muito chato pôr boné, toda hora arrancava o boné. E os pais deixildos falavam, deixa, vai, ficavam cansados, deixa. E mais tarde, né, essa criança, ou esse peixinho, ou leãozinho, ou coelhinho, teve, né, uma doença horrível na pele que as crianças têm se elas ficam tomando muito sol sem protetor, que é o melanoma, ou câncer de pele, sei lá o quê, porque os pais eram deixildos, né? E os pais eduquildos, eles não tinham medo de cara feia, falavam, não, eu tenho que cuidar de você e cuidar da sua saúde e te ensinar. Então, você tem que colocar esse boné. Se você não colocar esse boné, eu não vou deixar você ficar doente, né? Porque o doutor Pafúncio explicou que criança não pode ter queimadura, que depois que fica com essa doença, eu vou colocar o boné em você. Se você não colocar, você vai ficar lá na casa, não vai poder ir para a praia, até você conseguir colocar o boné. Se você contar essa história de um jeito mais divertido do que eu estou contando, conta com coisas emocionantes que crianças gostam, né? Com foguetes, com animais incríveis, mas a história é essa. Você vai criar para a criança, ao longo de 2 semanas, você não sabe a última história dos deixildos e dos eduquildos, eu vou te contar, e vai contando eduquildos numa viagem, né, eduquildos na praia, eduquildos no trabalho, né, eduquildos numa festa, então a criança que comia 1000 brigadeiros e depois ficava doente, né, e a outra que não, enfim. O que você está fazendo aí? Você está passando para a criança uma coisa fundamental, que nesse modelo que eu quero passar para vocês, é um grande diferencial no método de educação, que é, em vez de ir educando separadamente, dizer, olha, tem que emprestar o brinquedo para os outros, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você convida essa criança a enxergar o sentido maior e a trabalhar com conceitos. Então, você passa 2 a 3 semanas contando histórias de deixildos e eduquildos, né? Envolvendo a criança. E você, se você fosse um pai, né, daquela formiguinha, você ser um pai eduquildo ou um pai deixildo? E as crianças começam a se envolver, dizer, eu seria, será eduquildo, né? E o seu pai e sua mãe, como é que eles vocês são eduquildos, né? A gente é eduquildo e tal.
né? Mas, de vez em quando, tem uns pais deixildos por aí também, a gente vê, mas é que eles não foram educados assim, eles se cansam, eles deixam, a criança dá chilique, eles deixam. Você já está, inclusive, dizendo, né? Olha, se você der chilique, eu sou um eduquildo, eu não vou deixar, né? Então, não adianta você dar chilique. São mensagens subliminares que você também está dando. Isso é um processo de impregnação para passar para uma criança pequena ao longo de 2, 3, 4 semanas. Ele já não aguenta mais de ouvir tanta história de deixildo e eduquildo, ele é um craque agora nisso. Um conceito que depois vai ser formalizado e oficializado e incluído no processo de educação. Depois que isso foi estabelecido, a pobre criança, então, passou sob uma lavagem cerebral, né, de muitas histórias, e ela agora sabe perfeitamente o quê? Que ela tem pais que são eduquildos. E o que os pais eduquildos? Ela sabe anunciar isso, com 4 anos ele já sabe. Então, Pedrinho, né, o Maricota, o que são os pais eduquildos? Os pais eduquildos são pais que preparam para a vida, né? Coitado, já vai aprendendo isso, mas não faz mal, não subestime a inteligência das crianças. Elas têm uma enorme capacidade, né? Bom, agora você pode começar a trabalhar as competências. Por exemplo, vamos dizer que você queira trabalhar a competência, digamos que você tenha uma criança que você quer mexer um pouco na capacidade interpessoal dela. E essa criança, digamos, tem uma característica, ela é mandona, quer mandar nos amiguinhos, tá? Ou ela gruda, né? Ou ela zomba, meu desenho é mais bonito que o seu é feio, qualquer coisa assim. Então, lá vai você agora, e são 4 fases para trabalhar. A primeira fase, agora nós vamos ver, é, através de histórias, criar um conceito. A segunda fase, depois eu vou repetir isso, né, é você aplicar, formalizar o conceito e começar a aplicar. A terceira é exercícios que a gente faz em casa de antecipar situações, simulando situações com aquele conceito. E a quarta é coaching para filhos no dia a dia usando aquele conceito. Então, vamos ver como a gente faz isso na prática, tá? Então, digamos que seja uma criança mandona. Uma criança mandona, em vez de, no meio da festa, falar, para de mandar no seu amigo, você não pode mandar. Não. Você começa a campanha de lavagem cerebral durante 2 semanas, contando as famosas histórias do Mandonildo e do Ovidildo, né? Então, a Mandonilda mandava em todos os amiguinhos, né? Então, você não vai ficar no escorregador, você vai ter que ir no trepa-trepa. Eles, mas ela manda mesmo, e tal. E a Ovidilda, ela ouvia, o que você quer brincar? Vamos brincar juntos, vamos fazer isso, aquilo, etc. E vai contando em variações, o Mandonildo na praia, o Mandonildo na espaçonave, o Mandonildo não sei aonde, essas histórias com personagens. Só que agora, você faz uma segunda coisa, né? Depois de tudo isso, está também no meu livro, tá? Eu indico para vocês onde está isso no meu livro, A Arte de Dar Limites, tem essas técnicas. A segunda são histórias da sua infância, porque senão é só história de personagem, seu filho cansa, né? Lembra que é uma lavagem cerebral. Então, você começa, você sabe, quando você vai, sei lá, passeando com ele na praia, catando conchinha, você sabe que a mamãe, né, ou o papai... Eu tinha um vizinho que era o Mandonildo. Você não acredita? Conta, como é que é? Porque eles também estão interessados, né? Ainda mais se você contar a história legal. Aí você conta do Mandonildo, eles começam a completar. Então, eles começam a dar ideias para a história também, de como esse Mandonildo era chato, né? E por aí afora. Depois você pode contar histórias do cotidiano. Hoje eu estava no trabalho, mas eu tenho um chefe que é um Mandonildo, ou tenho um empregado que é um Mandonildo, ou um colega, né? Ou entrou na sala lá um Mandonildo, né? Mesma coisa com o Zombildo. O Zombildo fala que tudo que ele faz é melhor e o outro faz mal feito. Tem um outro amigo que é o Elogildo. E o Zombildo zomba de todos os outros e vai ficando sem amigos. E o Elogildo elogia, porque ele descobre coisas bonitas no desenho do outro, descobre sempre uma coisa boa no que o outro faz. E com o tempo, o Zombildo não tem mais amigos. E o Elogildo está cheio de amigos. Agora, o Zombildo ficou ainda com um único amigo, que é quem? O Elogildo, é o único que aguenta ser amigo dele. Ele pergunta por quê, né? Que ninguém quer brincar comigo. Aí o Elogildo conta para ele por quê.
né? E aí ele ensina, ele aprende, sempre nas histórias tem um resgate, né? E ele também começa a aprender a enxergar as coisas boas e parar de zombar dos outros. Então, tem já um efeito demonstração, que é mostrar para a criança. Então, quando o amigo fizer um desenho, aí o zombildo aprendeu, em vez de falar, ah, que desenho feio, falar, puxa, mas tem uma coisa boa nesse desenho, olha, sei lá, você usou a cor azul, eu podia aprender a fazer isso com você, vamos fazer juntos. Enfim, essa inteligência emocional, que tem várias vertentes, né? Ele não vai entender o conceito de inteligência emocional, habilidade interpessoal, mas ele pode aprender essas várias atitudes. Depois que você contou, durante 2 semanas, na hora de dormir, no carro, na praia, histórias dos personagens, histórias da sua infância e histórias do cotidiano, você acabou de impregnar um conceito. A essa altura, geralmente, ele já fala assim, eu não sou o Mandonildo, né? Eu não sou, né? Acho que não. Você é? Não, está bom, né? Agora você vai poder conversar com ele. Está bem instalado o conceito. A mesma coisa sobre o autonomildo e o dependildo, o nagarra, o desistildo e o garrildo, né? Ou tentildo, né? Que tenta, e o desistildo, né? Você vai contando histórias. Isso você está passando para os seus filhos valores também, e mostrando, numa época em que eles adoram. Nessa época ainda é fácil. Vocês conseguem imaginar isso? Bom, depois que você fez isso, você entra na fase 2, que é instalar o conceito. Falando, então, agora que você é Gandhi, né, você tem já 4 anos e 6 meses, né? Tá. Você tem 4 anos e X meses, agora que você já é Gandhi, é o seguinte, você agora já entende que é muito importante, sei lá, ter garra, ou que é muito importante ter autonomia, ou é muito importante, lembra da história do planegildo, né, e o não pensildo, né, enfim, o frustrildo, né, e o flexildo, né, eles entendem palavras complexas, eles falam flexibilidade, é conseguir pensar em outras coisas. Não subestimem, com 4 anos eles já conseguem fazer isso. Você agora entra na fase 2, você fala, então, agora que você já é grande, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre flexibilidade e frustração. Pode conversar mesmo. E agora, você vai fazer uma coisa que se chama antecipação contrastiva. Então, você fala assim, lembra que nós somos pais eduquildos? Lembro. Então, tem pais que preparam filhos para a vida, tem pais que não preparam. Nós agora vamos te preparar para você ser um flexibilizildo, né, e não, né, um frustrildo, tá bom? E eles, à medida que essas campanhas vão acontecendo, se você fizer isso com 4, 5, 6 anos, eles de fato chegam depois de meio ano, coisa assim, capaz de enunciar os 6 conceitos e falar, meus pais querem me preparar para a vida, quando eu for grande, quando eu tiver, né, adulto, eu vou ter, né, autonomia. E eles de verdade falam isso. Isso já fica marcado, isso vai ter efeitos importantes lá na frente também. Inclusive, ajudá-los muito depois na educação do adolescente. Isso já, numa época em que isso gruda bem. E aí você agora faz a terceira fase em cada um dos conceitos, que é a simulação, né, contrastiva. Então, como é que é? Fala, olha, nós vamos fazer uma brincadeira. Imagina, né, que você tivesse uma festa, né, e vêm uns amigos. Como é que seria, o que você faria na hora que eles quisessem, se você quisesse brincar de escorregador e eles quisessem ir no trepa-trepa, se você fosse um mandonildo e se você fosse, né, um ouvidildo? Ou o que você faria se você fosse um desistildo ou um garrildo, né? E aí é importante o contraste. O jogo é eles falarem, se eu fosse um mandonildo, ou o que eu faria? Ia dizer, não, você fica aqui, você não vai fazer isso, você vai ficar comigo, eu que mando. E se fosse um ouvidildo, você está treinando não só o que faria sentido, mas também junto o que não faz sentido. Isso aumenta o nível de consciência e associações. Vocês estão percebendo, eu já vou continuar, e daqui a pouco, já estamos também no horário, que é uma maneira de educar que envolve o sujeito não só em o que é muito tradicional na educação atual, em promover situações, mas fazer uma coisa bem diferente, que é promover a compreensão cognitiva.
e a fixação cognitiva. Então, além de você criar uma arquitetura, etc., você envolve o sujeito nisso. No livro está bastante descrito, eu acompanho famílias, né, há quase 30 anos, e famílias, muitas vezes famílias de empresas que têm filhos com uma série de dificuldades, até pelo fato de serem famílias empresárias. A gente faz isso direto com crianças pequenas, e é incrível, eles de fato desenvolvem isso. Bom, a fase 4, então lembra, você fez uma longa contação de histórias, de animais, personagens da sua infância e do seu cotidiano. Você estabeleceu o conceito, falou que pais eduquildos agora vão ensinar isso. Você começou exercícios de simular situações que acontecerão, sempre contrastando um comportamento e outro, né? Por fim, você agora vai viver a prática. Então, o teu filho vai finalmente dar a festinha, e você treinou com ele antes como seriam os comportamentos, vai lembrando sempre antes da festa. Olha, então quando vier o pessoal, você vai ser Mandonildo ou vai ser Ovidildo? Você vai ser isso, vai ser aquilo. Vai lembrando, e aí acontece. E aí uma coisa que você pode fazer, que ajuda muito, as crianças gostam muito de jogos e brincadeiras, né? Você cria com eles uma palavra código que, se ele esquecer durante a brincadeira com os amigos, e ele durante a brincadeira for um Mandonildo, ou um Zombildo, ou for um Desistildo quando ele estiver aprendendo alguma coisa, vocês vão bolar uma palavra código, pode ser sapo, né? Ou vômito, eles adoram essas coisas, né? Uma palavra assim bem diferente, né? Ou varinha de condão, né? Enfim. E aí você fala essa palavra, e aí começa um certo coaching para filhos, que é no dia a dia, quando você vê que ele não deu conta, você tenta ainda lembrá-lo. Se não der, calma, não estressa na hora, depois você resgata a situação. Onde depois fala, olha, ali nessa situação você foi mais, né, um Desistildo, ou você foi mais, né, um Garrildo? Como é que poderia ser? Vamos treinar isso, vamos fazer diferente, etc. Então, só para ir encerrando, a ideia é que vocês não abram mão de desenvolver essas competências com os filhos. Isso é fundamental. Quem fizer isso com filhos pequenos, e se vocês forem para casa hoje e começarem a praticar um pouco isso, né? No livro tem um monte de dicas de cada uma das... Aí teria que ter um pouquinho mais de tempo, né? Para cada uma das competências, dar exemplos de exercícios, mas a ideia é vocês pegarem o espírito da coisa e se colocarem a experimentar isso. O fundamental é vocês entenderem que vocês podem ser pais eduquildos e que vocês podem envolver os filhos num projeto de educação. Os pais que tiverem filhos mais velhos, se você não fez isso com seu filho que já tem 8, 9, 10 anos, ou um adolescente talvez difícil agora, aos 14, 15, quem tem filhos aqui maiores, digamos, com mais de 13 anos? Levanta a mão. Tá. O resto tem filhos menores. Tá. Quem tem filhos maiores teria outras formas de fazer a mesma coisa. Mas aí é claro que não vai ser com esse tipo de historinha e vai precisar reverter um pouco. Mas os filhos maiores, mesmo com 15, 16, e mesmo que sejam adolescentes rebeldes, irritados, né, e pouco abertos, se você abordá-los de uma maneira adequada, eles ficam interessadíssimos em participar de um projeto de educação e preparação para a vida deles mesmos, desde que faça sentido para eles, né? Aí a gente trabalha com outras técnicas, mas que funcionam muito. Então, como palavra final, já que a gente vai estar um pouquinho, com um tempo um pouco mais exíguo, a palavra final que eu diria para vocês é assim, não abram mão, não só do papel de eduquildos, mas de investir na inteligência dos filhos e envolvê-los nesse projeto. Eles, de verdade, são capazes de, depois de poucos meses, com uma competência inacreditável, enunciar o que é importante eles conquistarem. E aí, ao longo da vida, com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, com 16 anos, isso faz parte da família, né? Uma série de decisões que vão ser tomadas sobre se vai fazer um intercâmbio, se não vai, se vai ter que fazer um curso, se não vai
vai se falar tranquilamente. Lembra, né? É importante desenvolver a garra, isso vai ser importante por isto, é importante desenvolver a autonomia, né? Eles próprios já sabem disso. Isso tudo é impagável e faz com que, mesmo casos difíceis, por exemplo, uma criança que não tem garra, né? Possa desenvolver garra. E mesmo que você comece depois na adolescência, há uma série de técnicas e maneiras de fazer isso, mas não perca nunca a ideia de que a meta da educação é desenvolver essas 6 competências. Isso é um legado que você vai deixar para os seus filhos, impagável. Eles, aos 80 anos, não vão lembrar disso, e isso ainda vai frutificar, tá bom?